Olá pessoal, como eu havia dito no nosso vídeo anterior, que os vídeos postados no dia de domingo não seriam para todos, mas para aqueles que acreditam ou até mesmo aqueles que têm uma certa curiosidade. A única certeza que eu tenho é que se você ficar nesse vídeo até o final, ele vai acordar muita gente, vai matar a curiosidade de muitas pessoas e agregar, porque nós estamos aqui nessa terra é para agregar. O que está faltando mais acontecer para você se despertar? O que está faltando mais para você acordar? Quem é o culpado de tudo isso? É você ou as pessoas que você tem dado o ouvido? Faça essa pergunta a você mesmo. De um lado, escutamos pastores dizendo que é a sua última chance. Por outro lado, escutamos pastores dizendo: calma, ainda não é o fim. É somente o princípio das dores. Mas uma coisa é certa, nós somos a geração, gente, da volta de Cristo. E nenhum deles, nem eu, ninguém sabe o dia exato. Ninguém. Porque se todos nós soubéssemos, mais que rapidamente a gente saía, né? A gente não estava com essa raiz fixada aqui na Terra. Essa raiz, gente, é os nossos sonhos, essa coisa que prende a gente aqui na Terra, porque vamos falar a verdade, né? Quando tá tudo bem, tá correndo tudo certinho na vida da gente, a gente vê os entes nossos queridos, né? Felizes, realizados, nós também, cada dia mais conquistando, realizando os nossos sonhos, seja lá financeiro, sentimental, espiritual, a gente acaba querendo ficar aqui mais um bocadinho. Quantos aqui já não ouviram assim? Calma, eu sou muito novo, não está na hora de Jesus voltar. Eu tenho muito por viver ainda. E esses jovens aí, né? Olha o mundo que esses jovens estão pegando. Que mundo é esse? Vejo muitas pessoas adiando a volta de Cristo e outras antecipando a volta de Cristo, causando em umas pessoas desespero, em outras pessoas acomodações. Mas, independente disso, a verdade ela precisa ser dita. Quantas foram as vezes que eu já escutei, inclusive de pessoas que conhecem a palavra de Deus, dizer que, mas essas guerras que está acontecendo igual agora em Israel, já vem de muitos anos. Gente, vocês têm certeza disso? Vocês têm a certeza que tudo que está acontecendo na Terra, no planeta Terra, olha a doença que nós tivemos mundial, esses acontecimentos, eles eram tão frequentes como estão sendo agora. Isso também é bíblico. Essas pessoas que estão adiando, essas pessoas que estão duvidando, que estão falando, não é ainda, isso é bíblico. Mais uma vez, eu volto a dizer, o céu não é para... Aliás, ele é para todos, mas não é todos que vão para o céu. Porque essas pessoas, elas têm tantas certezas dentro do coração dela, que por mais que esses fatos aconteçam diante delas, elas não despertam, elas não acordam. Quando teve essa doença mesmo aí, quantas foram as pessoas que foram para Jesus? Que se arrependeram? E logo que passou, se acalmou e foi se acomodar. Longe de mim estar fazendo esse vídeo para fazer com que você deixe de sonhar. Não, nada disso. Continue sonhando, até mesmo porque nós não sabemos quando será a volta de Cristo. Mas esteja preparado, não esteja com essas raízes tão profundas, porque quando Jesus voltar, não é motivo de desespero, é motivo de comemoração. Olha o mundo, gente, como que ele está, como está triste viver esse mundo, e principalmente aquele que carrega Jesus, está ficando cada dia mais difícil, porque nós somos perseguidos, nós somos apedrejados, nós não podemos mais falar a verdade, porque se a gente falar a verdade, a gente está condenando a pessoa, é um amor que o mundo está vivendo que não existe.
esse amor, porque o amor ele é correção. Eu fico vendo essas tragédias, por exemplo, igual tá aí na capa do, se me permitirem, né, aqui desse vídeo. Quantas foram as vezes que eu sonhei em ter um lugar para me morar? Quando eu era jovem, eu sonhava com mansão. Não sonhava em qualquer lugar, não. Hoje em dia já a gente conhece Jesus, a nossa mentalidade muda, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, olha aqui, que é bonito, né? Mas a gente não. Essas coisas bonitas vêm para quem tem Jesus quando a gente não tá com essas raízes tão profundas, gente. Enquanto eu tinha essa raiz profunda, esse quarto lindo, que eu acho que tem vídeo aqui mostrando para vocês, a minha casa também, uma casa bem diferente, foi muito dinheiro, mas a gente não tá apegado a isso. Ah, sabe, não é isso. O mais importante é o Pai, o mais importante é quem nos deu isso, sabe? É dar valor àquele que merece o valor. Então, hoje eu vejo esses vídeos assim, eu falo, meu Deus, de que adianta, né? Quantas pessoas foram que sonhou em ter seu apartamento e de repente vê uma bomba e destrói todo aquele sonho que a pessoa levou a vida inteira para conquistar e às vezes perde até a vida com aquilo, né? Isso só mostra pra gente que nada nos pertence. Isso aí, gente, tem que levar a gente a refletir o que vale a pena de verdade. O que vale a pena? Vou contar aqui uma história para você, principalmente você que adia. Todo dia eu vejo você adiando a volta de Jesus, tá bom? Essa historinha aqui é para você. Ai, porque ele não vai vir hoje, ele não vai vir amanhã. Gente, eu tenho certeza que Jesus está próximo. Nós estamos aí. Para mim, pode acontecer a Terceira Guerra Mundial? Pode não acontecer? Pode não acontecer. Tem muita coisa por vir? Tem muita coisa por vir. Mas ninguém sabe a data, porque se todo mundo soubesse a data, nós íamos deixar, né, essa raiz profunda que a gente tem aqui na Terra, a gente ia deixar para o último momento, né? Você só ia deixar para o último momento se você não conhecer verdadeiramente Jesus. Porque quando você conhecer verdadeiramente Jesus, automaticamente você desfixa isso aqui da terra, porque ele é tão lindo. Ai, é tão bom, Jesus. Nada disso importa, sabe? Nada disso importa. Ah, quando ele vem, meu amigo, você quer estar do lado dele, você quer ir para ele, você tem sede dele, você quer mais é que ele volte mesmo. É difícil para a gente tudo isso, porque a gente vê pessoas sofrendo, mas é necessário que isso aconteça, né? É bíblico, e as pessoas não dão valor na palavra de Deus, entra aqui, sai aqui, tem muito cristão aí que não dá valor. E o índio, para, gente, o que eu vejo de gente fervorosa, não vou dizer que não é não, dizendo que calma, meu filho, tem muita coisa ainda para acontecer. Será que tem? Será que tem? Então vamos nessa história então, para você achar que tem muita coisa a acontecer. Eu fui criado pela minha avó, sempre com as minhas histórias. É bom demais, gente, quando a gente vai falar de Jesus e a gente tem história da nossa vida para contar como exemplo. E era eu, um tio meu mais velho que eu 1 ano e um outro mais novo que eu 1 ano. Todos nós conhecemos Jesus, todos nós sabemos da verdade, todos nós, enfim, mas cada um sempre seguindo o seu caminho, jovem, aprontando, né? Como sempre. Tem um mais velho que eu, e ele tinha muito medo. Sabe aquele medo de ir para o inferno? Muito medo. E sempre ia para a igreja. Quando ele ia para a igreja, para o Senhor Jesus, ele se transformava mesmo, sabe? Aquela pessoa que você olhava assim, ele comprava ternos, era na vestimenta, ele mudava em tudo. E ficava ali. E ele chegava na gente e falava assim pra gente, é pecado, quando é que você vai voltar para Jesus? E aí, meu filho, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas não durava muito tempo, do nada ele saía da igreja. E aí, uma certa vez, eu perguntei para ele, por que você não se firma com Jesus, né? E a resposta dele foi o seguinte, são essas mulheres. Porque eu acabo pecando e eu saio da igreja, porque eu não aceito estar na igreja no erro. Aí que as pessoas se enganam, né? Achando que as pessoas vão para o Senhor Jesus e elas não vão errar.
O errar é humano, gente. A gente vai errar. O que não pode é permanecer no erro e lutar. Lutar com todas as forças, se apegar, porque, gente, as coisas vão acontecer. Não adianta a gente. Isso aí é uma luta, como que eu digo? Talvez a pessoa está lutando errado. Ela está fazendo com as próprias forças e não está deixando o Senhor Jesus agir. Sabe, querendo mostrar, eu sou forte, eu posso. Ih, ó, mudei. A partir de agora eu sou outra pessoa. E aí as coisas acabam não saindo da maneira que vocês queriam, como a gente queria. E sabe o que que aconteceu com ele? Um belo dia, ele bebia muito, 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 muito. E ele estava andando na rua e caiu. Recebi um telefonema dizendo que era para mim correr no hospital, que algo muito sério tinha acontecido com ele. E olha que a minha tia até aqui, nessa casa mesmo, ela escutou barulho de ambulância. E eu fui correndo lá. Chegando lá, a médica me disse, infelizmente, nós fizemos tudo o que nós podíamos ter feito, mas ele faleceu. Quer dizer, ele estava adiando, porque ele era um jovem, era mais velho do que 1 ano. Então, ele sempre focava na volta de Cristo. Ele sempre falava, olha, Jesus pode voltar, quando Jesus voltar. E ele sempre falava com a minha tia, sempre falava com a gente, falava, olha, nós precisamos mudar, porque Jesus ele pode voltar. Você já imaginou se Jesus voltar e encontrar a gente no pecado? Então isso aqui, gente, é para você refletir. Você que fica adiando a volta do Senhor Jesus. Você que se acha jovem demais. Ou eu vejo até pessoas mais velhas que acham que são imortais. Jesus pode até não voltar para o mundo, mas ele pode voltar para você. Reflita nisso. Pensa nisso. A vida, ela é um sopro. Você dorme nessa cama aqui, ó, e você não tem a certeza que os seus olhos voltará a abrir. O pecado, ele nos dá uma falsa sensação de liberdade. E quando nós nos deparamos, nós já estamos aprisionados a ele, porque ele vai nos envolvendo. E a gente tem certeza que quando eu quiser, eu paro com isso. Quando eu quiser, basta eu querer. A gente se garante nisso, né? E quantos desses aprisionamentos nos levam à depressão, ao vício e até mesmo à morte. E alguns conseguem se libertar dele com o tempo, mas quantos milhares de pessoas que, infelizmente, morrem aprisionados a ele. Para vocês verem como que ele é enganador, né? Porque eles dão essa sensação, né? Sorriso, alegria, viagem, tô viajando. Ai, e é só momento. Preste atenção se não é só momento. Passa. O tempo vai passando. Quando a gente vê, a gente não consegue mais. Talvez seja tarde demais. Com guerra, sendo o fim ou não sendo o fim do mundo. Tem muita gente aí preocupado com a bomba atômica, destruir o mundo. Gente, isso não está na Bíblia, isso não vai acontecer. Os homens podem até querer. Querer é uma coisa, gente, ter é outra coisa, né? Quem manda em toda a situação é Jesus Cristo. Wendel, mas se ele manda, por que ele? Porque Deus, gente, ele é amor, mas ele é justiça, né? Deus, ele tem coisas que a gente não vai saber, a gente não sabe, por mais que a gente questiona, nós só vamos descobrir quando a gente tiver esse encontro com ele, quando a gente estiver frente a frente com ele, espero eu estar, espero você também estar. Então, Jesus pode não voltar agora. Pode, claro que pode. Embora eu acredite que, gente, cadê o dinheiro?
Quem é que... Eu, quando eu vejo dinheiro, eu falo, meu Deus, isso ainda existe? A tecnologia, né? Ciência, inteligência. A palavra de Deus diz que no final dos tempos a inteligência do homem, né, ia pá, né? Essas pessoas adiando a volta, mudando a volta de Jesus. Não, não é agora, calma, calma. E tem muitas pessoas sendo enganadas com isso. Ah, vamos ter. E essas pessoas que têm essa calma, vamos esperar mais um bocadinho, é porque não conhece Jesus. E essa pessoa também que vai com desespero, esperando o último momento, é porque não conhece Jesus. Porque quando você conhece Jesus, meu amigo, ele pode vir daqui 700 milhões de anos. Jesus pode falar assim para mim, ó, você não vai morrer agora não, meu filho, você vai viver mais 100 anos. Você quer ficar esses 100 anos junto com Cristo. Quando você tem esse encontro, você quer Ele. Nada mais te importa, não há dinheiro, não há carro, não há mulher, não há sexo, não há vício, não há nada. Ele é o mais importante. Então o que eu quero com esse vídeo é alertar você que está dormindo, achando que você é um imortal, achando que você tem nas suas mãos o domínio. Ah, eu vou esperar. Ah, Jesus não vai voltar agora. Ou Jesus vai voltar agora. Não, não, não. Ei, é Jesus Cristo. Independente dos fatos, independente do que possa acontecer. Você está vivo hoje. Você não sabe amanhã, não. Nós somos muito frágeis. Ai, Wendel, eu não posso, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, tenho minha mãe. Ei, o dono da vida não é você. Você está aqui de passagem. Você tem a eternidade. Olha que lindo, você tem o direito à eternidade, para sempre. Gente, nós somos, olha que lindo. Se a gente for parar para analisar aqueles super-heróis, eu já falei isso pro meu filho, eu falava isso pro meu filho direto, filho, nós somos super-heróis. Você não fala que é imortais? Porque na verdade nós temos a nossa alma e ela é eterna. E nós escolhemos, olha só, nós temos o direito de escolha, que coisa linda, gente. Né? O nosso pai, que ele é o dono de tudo, e ele fala, não, eu deixo você escolher. Você pode escolher o que você quer ser, o que você, para onde você quer ir. E tenha certeza dentro do seu coração, sabe? O problema da humanidade é que elas são muito desesperadas. Nossa, eu digo humanidade que eu também tô dentro, viu? Não tô fora disso não. A gente se preocupa muito, né? Ai, se eu for? Ai, o meu filho não for. Chegar lá no céu e ele não for. E aquela palavra que diz que será salvo e tu a tua casa? Eu não me importo como. Eu não me importo como. Sabe quando Jacó segurou o anjo e não quis soltar? Eu sou desses. Olha, Senhor, o Senhor prometeu, será salvo tu? Eu sempre falo isso para Deus. Eu e minha casa. Então, Senhor, não me importa como. Não me importa como, não me importa como, salva minha casa. Senhor, ainda que eu pague com a minha vida, ainda que eu pague aqui na terra que eu sofra, porque às vezes a gente sofre, né? A gente não sabe por quê, gente. É uma guerra espiritual muito grande. Lembre-se bem do que sai da nossa boca quando a gente faz a nossa oração, porque Deus ouve, mas o nosso inimigo também ouve, e ele não quer que concretize aquilo que você pediu a Deus. Então eu sempre falo, Senhor, eu e minha casa, porque eu estou focado nisso daí, na volta, que Jesus está voltando, ninguém tira isso da minha cabeça, e aí independente dele não voltar ou não, eu já tenho 50 anos, logo, logo, se ele não voltar, eu vou para ele, e eu vou descansado, porque eu quero ter a certeza, quer dizer, eu tenho essa certeza dentro do meu coração, que a minha casa também serve ao Senhor, a minha casa, ainda que seja no último suspiro, como o meu tio que faleceu aí, parece que ele teve um infarto, ele sentiu uma dor, e Deus fez com que ele, sabe, lembrasse e falasse, Senhor, me perdoe, porque ele tinha esse temor, ele tinha, são coisas que eu não quero, não posso focar nisso, eu quero carregar essa certeza dentro do meu coração, sabe? E é isso. Ei, bora pro céu, bora pro céu.